Quero mudar os planos do canal para apresentar a vocês o novo técnico do São Paulo Futebol Clube, Dorival Júnior, e Cuca sendo o novo técnico do Corinthians. Apesar de eles serem muito conhecidos no nosso futebol, achei legal uma atenção a mais para esses caras, que serão os comandantes dos dois gigantes paulistanos. Já deixa um like aí e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Uma breve história e curiosidades sobre esses grandes técnicos brasileiros que temos. Começando por Dorival Júnior, a sua segunda passagem pelo São Paulo Futebol Clube. Nasceu no dia 25 de abril de 1962, em Araraquara, interior de São Paulo. É por onde também começou seu futebol, iniciando no Ferroviária, um time bem conhecido no Campeonato Paulista. O pai de Dorival Júnior, Dorival Silvestre, faleceu recentemente em 2014, aos 86 anos, quando seu filho, Dorival Júnior, estava no Palmeiras. O Dorival pai era cunhado de Dudu, o primeiro Dudu, ídolo do Palmeiras nos anos 60 e 70. Tio de Dorival Júnior, que na época de jogador era só conhecido como Júnior. Já o seu tio Dudu, que o seu nome é Olegário Tolói de Oliveira, foi muito campeão pelo Palmeiras, conquistando 5 títulos nacionais. Chegou a ser treinador do Palmeiras no final dos anos 70 e início dos anos 90. Começou a carreira na Ferroviária, na sua terra natal em Araraquara, e aí depois foi pro Palmeiras e fez show, junto com Ademir da Guia. Você vê que Dorival Júnior tinha alguém para se espelhar no futebol. E ele não esconde isso, com créditos ao site do Terceiro Tempo, onde Dorival disse que tem a honra de procurar seguir o exemplo do seu tio, uma pessoa correta e que sempre se preocupou com todo mundo. Dorival Júnior tem muita história no futebol. O início do Ferroviária foi no início dos anos 80, depois seguiu para Marília, Guarani, Avaí, Joinville, São José de São Paulo, Curitiba, Palmeiras, Grêmio, Juventude, Matonense, saudosa Matonense e Botafogo de Ribeirão Preto. Se aposentou dos gramados em 98, no Botafogo de Ribeirão Preto, mas o clube que ele mais atuou foi do seu tio Dudu, o Palmeiras, que ele ficou de 89 até 92. Júnior fez 157 partidas e 4 gols. Não teve tantos gols assim, né? Era volante e tal. E tem títulos estaduais também, com destaque no Campeonato Brasileiro de 94 da Série B, com o Juventude. É que o bicho pega quando ele vira treinador. Eu sempre falei que Dorival Júnior é um técnico que gosta de trabalhar com um simples, fazer o arroz com feijão. Mas quem disse que é fácil fazer o simples? Em todos os clubes que ele atuou, ele sempre procurou isso. Futebol com equilíbrio, claro, sem esquecer da dinâmica. Sempre buscou corrigir erros, em vez de ficar priorizando invenções, que não é errado também. Assim como o estilo do Dorival não é errado também. Vai do gosto de cada um. O primeiro time que ele treinou foi o Ferroviária em 2002. Ferroviária muito assim, presente na vida dele, né? Até porque é da sua terra natal. E já formado em educação física. Logo após foi pro Figueirense e faturou o primeiro título, o Campeonato Estadual Catarinense. Em 2004, Dorival passou por muitos clubes. Em 2006 veio o segundo título, com o Campeonato Pernambucano pelo Sport. Comandou o Avaí e já comandou o São Caetano também. Foi rebaixado, sua primeira decepção assim no profissional. Mas se manteve no cargo e no ano seguinte, em 2007, ele fez uma ótima campanha eliminando São Paulo na semifinal do Paulistão e ficou em vice na competição contra o Santos. E esse desempenho fez ele despertar os olhos do Cruzeiro, onde criou-se um cenário nacional sobre ele. Chegou a ser até cotado pelo Palmeiras no final de 2007, mas ele optou pelo Coritiba. Em 2009 foi técnico do Vasco, onde ele conseguiu trazer o Vasco de volta à elite do futebol com rodadas de antecedência. E apesar disso, decidiram não renovar o contrato com Dorival, de acordo entre ambos. Mas foi no ano de 2010 que Dorival Júnior conquistou o seu primeiro título de grande expressão. Além de ter conquistado o Campeonato Paulista, aquele time do Santos era um arraso, mano. Neymar, Ganso, tava jogando demais. Veio uma Copa do Brasil, vencendo o Vitória na final. Só que esse Santos teve um problema, onde houve um episódio com o Neymar, onde o jogador ficou bravo com o Dorival por ter proibido o Neymar de cobrar um pênalti. O Dorival falou assim que deixaria o atacante fora do clássico contra o Corinthians. Isso não agradou a diretoria santista e que culminou na sua demissão por insubordinação. E depois disso ele acertou com o Galo, o Atlético Mineiro, com a missão de salvar o Galo contra o rebaixamento. E ele encontrou um Atlético Mineiro com 89% de chance de cair, a 7 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento, e através de um trabalho mental, psicológico com os jogadores, onde recuperaram o mental, a confiança, venceram jogos importantes contra rivais como o Flamengo por 4-1 e o clássico contra o Cruzeiro por 4-3. E esse clássico teve uma história interessante. Nos últimos 16 derbys anteriores, o Cruzeiro venceu 13, teve 2 empates e só uma vitória do Atlético Mineiro. E faltando apenas uma rodada do Campeonato Brasileiro, Dorival Júnior ajudou o Atlético Mineiro a escapar do rebaixamento. Claro, com todos os méritos à sua equipe, mas o trabalho de um técnico é muito fundamental, principalmente nos dias de hoje. No ano seguinte, 2011, ele comandou o Internacional, negociações feitas com o saudoso Fernandão. Conquistou uma Recopa Sul-Americana contra o Independiente e uma vaga para a Copa Libertadores da América, pelo Campeonato Brasileiro. A sua primeira passagem no Flamengo foi apagada de julho de 2012 até março de 2013, sucedendo João Santana.
O seu retorno ao Vasco não foi muito legal também, com vários resultados negativos. Ficou de julho de 2013 até outubro do mesmo ano. Comandou o Fluminense em novembro de 2013 com a missão de fazer o Fluminense escapar do rebaixamento. Foi na temporada lá do caso do Flamengo com a Portuguesa, teve a escalação irregular do André Santos e com esse furabodô o Fluminense teve êxito de não cair. Em setembro de 2014 assumiu o Palmeiras, um outro esquema com a mesma missão de trazer um futebol pra lá. Conseguiu se salvar do rebaixamento só na última rodada. Retornou ao Santos em julho de 2015 numa crise que o Santos estava em 18º no Campeonato Brasileiro. O Santos terminou o Campeonato Brasileiro em 7º lugar e ficou em 2º lugar na Copa do Brasil. Foi demitido só em junho de 2017, após uma derrota de 2-0 contra o Corinthians. No total, Dorival tem 189 partidas pelo Santos, 111 vitórias, 34 empates e 44 derrotas. A sua primeira passagem pelo São Paulo foi em 2017, onde substituiu também o Rogério Ceni. É coincidência ou não, né? E foi em março de 2018 que ele foi demitido, depois de um clássico contra o Palmeiras. No total, no São Paulo, 40 partidas, 17 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. Mas o trabalho no São Paulo também, ele foi bombeiro, pois o tricolor estava na zona do rebaixamento, e graças a belas atuações de Hernanes e o comando de Dorival Júnior, o São Paulo escapou, terminando em 13º e na classificação da Copa Sul-Americana. A sua segunda passagem no Flamengo foi curta, foi de setembro de 2018, comandando 12 jogos apenas no Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, ele teve um problema de saúde, um câncer de próstata que foi retirado através de uma cirurgia, procedimento que teve uma recuperação de 1 mês. Graças a Deus tá tudo bem com o Dorival e que Deus dê vida longa ao Mister. E após a sua recuperação, ele foi anunciado como novo treinador do Atlético Paranaense para 2020. Foi demitido no final de agosto, numa sequência de 4 derrotas no Campeonato Brasileiro. Ele teve uma pausa de 1 ano e meio. Nesse meio tempo, vários clubes o procuraram. Inclusive no UOL, em fevereiro de 2022, Neymar disse que errou em briga com Dorival, dizendo que raciocinaria diferente. Explodiu na hora errada, mesmo querendo ajudar a equipe. Se ele pudesse voltar atrás, se fosse um slow motion, ele raciocinaria diferente. Quem não erra, nem reconheceu seu erro e tem todos os méritos para isso, porque hoje em dia é difícil um ser humano reconhecer seus próprios erros. É isso aí, Neymar, tamo junto. Olha, eu não sei se ele levou esse tempo para estudar, que ele ficou um pouco fora dos gramados. Sei que é um dos poucos técnicos, pelo menos que eu encontrei no Transfer Market, brasileiros que tem licença UEFA Pro, ou seja, tem habilitação para trabalhar nas 5 grandes ligas da Europa, Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França. Tem uma licença de treinador da UEFA que tira em Portugal, que é possível tirar pela Faculdade de Desportos da Universidade do Porto, mas isso é para outro assunto. Em março de 2022 iniciou um trabalho no Ceará, só que ficou pouco tempo, pois em junho ele virou técnico do Flamengo. O Flamengo iniciando uma crise no futebol por causa do Paulo Souza, que não estava procurando algo ideal no Flamengo. Dorival corrigiu com êxito muitas questões, soube administrar o grupo, conquistando mais uma vez a Copa do Brasil e o seu maior título da carreira, a Copa Libertadores da América. A final foi contra o Atlético Paranaense e venceu, com o gol do Gabigol, por 1-0. Só que agora o desafio é outro, é um velho conhecido, São Paulo Futebol Clube. Só que mais uma vez, Dorival vai ser um bombeiro de uma diretoria Adam Sandler, sempre com o mesmo elenco, Kevin James, David Spade, Chris Rock, Rob Schneider. É uma ironia para falar a realidade do clube. Muita boa sorte a Dorival, que seja um trabalho abençoado no São Paulo, que essa bênção concretizada possa ser recompensada, possa ser reconhecida, e o torcedor vai ter que ter paciência, porque se fosse uma contratação de 1 mês atrás, beleza, algum desenho o time teria, mas agora Dorival vai ter que mais uma vez arrumar o carro andando, ou que está há muito tempo estacionado, merece muito mais. Tricolor é uma vítima, galera, e tudo depende de Dorival, dos jogadores e dos torcedores. E paciência com o Dorival, galera, ele chegou agora, ele vai observar para ajeitar o time, ver o que tá certo, o que tá errado. E eu não tô falando isso por ser fã declarado do Dorival, da sua humildade, do seu pé no chão, seus conhecimentos. Mas independente de qual técnico, você sabe qual é o principal problema no São Paulo, certo? Se você puder me ajudar com um like, eu agradeço muito. Se inscrevendo no canal, ativando o sininho para mais novidades, pois aqui teremos. No próximo episódio eu ia falar do Juvenal Juvencio, mas graças a essas contratações aí, eu quero focar nelas. Então eu vou falar de Cuca. Então a gente se vê lá, beleza? Falou, valeu!